Bom, pessoal, aqui começamos o nosso curso. E por mais estranho que pareça, os primeiros experimentos que trouxeram ao nosso entendimento que o DNA era o material hereditário dos organismos não foram realizados com essa razão em mente. Nossa caminhada ela começa com um pesquisador, militar e adorador de cachorros chamado Frederick Griffith. Griffith não era bioquímico, não era biólogo molecular e não estava lá muito interessado em descobrir as causas da hereditariedade. Griffith trabalhava com microbiologia. Ele era um bacteriologista, usando como alvo de seu estudo uma bactéria bem malvada chamada Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria ela pode ter nome esquisito para vocês, mas vocês a conhecem muito bem e o que ela causa. Ela é responsável pela pneumonia bacteriana lobar. Lobar porque essa bactéria afeta grande parte dos lóbulos do pulmão. Como curiosidade, existe um outro tipo de pneumonia chamada de broncopneumonia, que, pasmem, ataca e causa inflamação dos brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Griffith, após viver os horrores da Primeira Guerra Mundial, participando do combate e sobrevivido para contar a história, dedicou vários anos da sua vida pós-guerra estudando e analisando amostras de secreções coletadas de pacientes e identificando os pneumococos que lá viviam. A meta de Griffith era obter o máximo de informação possível sobre essas bactérias e desenvolver uma vacina eficaz contra elas. Eu pessoalmente acredito que Griffith, após ter experimentado de perto a violência de um combate mundial e os efeitos catastróficos de epidemias sem controle que dizimavam pessoas como moscas, como o caso da gripe espanhola que matou milhares, Griffith queria de alguma forma eliminar um pouco do sofrimento da humanidade, tentando erradicar esse grave problema que é a pneumonia. Com essa meta fixa em mente, Griffith realmente mergulhou de corpo e alma na luta contra o S. pneumoniae. Entre 1920 e 1927, Griffith estava feito doido analisando casos e casos de pneumonia. Como vocês podem observar, essa tabela, publicada em seu famoso artigo de 1928, Griffith identificou, isolou e observou a incidência de 4 tipos diferentes de pneumococos. Pneumococos tipo 1, 2 e 3 e pneumococos do grupo 4. Esses pneumococos causavam mais ou menos problemas e complicações aos seus hospedeiros que os carregavam, dependendo do seu tipo. Ao longo desses 7 anos de análises, mergulhado em cuspes, babas e pneumococos, Griffith se deparou com algo que o deixou muito intrigado. Ele percebeu a presença de 2 pneumococos diferentes em uma amostra coletada de um mesmo paciente. Esse paciente apresentava pneumococos do tipo 1 e 3 linhagens diferentes de pneumococos do grupo 4. De acordo com Griffith, 3 hipóteses eram possíveis para explicar a presença desses 2 tipos de pneumococos em um mesmo caso. Antes de irmos a elas, é bom explicar uma coisa antes. Griffith, apesar de não ter nenhuma evidência sólida para demonstrar qual tipo de pneumococo estava causando a doença, ele pessoalmente acreditava que o tipo 1 de pneumococos era mais agressivo e o agente responsável pela pneumonia. Beleza? Vamos às hipóteses. O que Griffith nos dizia? Primeira hipótese. O paciente era portador das linhagens do grupo 4 e infectou-se posteriormente com a linhagem do tipo 1. E esse causou a pneumonia. Hipótese número 2. O paciente abrigava pneumococos do grupo 4 em sua cavidade nasofaríngea. Esses, então, desenvolveram uma mutação favorável, se transformando em pneumococos malvados do tipo 1, e esses, então, causaram a pneumonia no paciente. Essa hipótese traz uma ideia de evolução progressiva, de acordo com as próprias palavras de Griffith, onde um tipo de pneumococo evoluiu para outro. E a terceira e última hipótese
As linhagens do grupo 4 são derivadas do tipo 1 no percurso da resistência bem-sucedida contra essa linhagem, ou seja, com o aumento das substâncias imunes contra os pneumococos agressivos do tipo 1, os pneumococos do grupo 4 surgiram. Qual a hipótese era certa? Griffith não tinha nem ideia, mas ele realmente tinha essa convicção de que os pneumococos do grupo 4 eram menos infecciosos e apresentavam uma estrutura antigênica menos complexa. Griffith tinha os seus motivos para acreditar nisso, não me perguntem o porquê. Enfim, continuando com as análises, outro resultado surpreendente emergiu do muco infectado dos pacientes. Griffith encontrou praticamente todos os diferentes tipos de pneumococos em uma única amostra. Uma bagunça insana de bactérias. Griffith verificou que os pneumococos do tipo 3 e grupo 4 estavam presentes nas vias superiores do paciente antes da infecção ocasionada pelos tipos 1 e 2 matar de vez o paciente. Griffith então cogitou uma outra hipótese. Aqui segue a citação literal do que ele escreveu em seu artigo de 1928. No balanço das probabilidades, a permutabilidade dos tipos não parece ser uma hipótese menos provável do que a infecção com 4 ou 5 diferentes e inalteráveis variedades sorológicas de pneumococos. Griffith nos disse, de uma maneira científica e bonita, que a probabilidade de uma forma bacteriana de pneumococo se transformar em outra não parecia ser muito diferente do que a probabilidade de um indivíduo, muito azarado por sinal, se contaminar com todos os 4 tipos distintos. Griffith então desenvolveu a sua quarta hipótese, a hipótese da transformação, ou a hipótese da permutabilidade, contrariando todo o pensamento da época, onde bacteriologistas estavam convencidos de que os tipos de pneumococos eram fixos e imutáveis. Essa hipótese nos dizia que um tipo de pneumococo bacteriano, de alguma forma, por razões desconhecidas, conseguia se transformar em outro. Para desenvolver uma bateria de experimentos visando avaliar a sua hipótese da transformação, Griffith foi muito, mas muito cuidadoso em sua metodologia. Para começo de conversa, Griffith estabeleceu e utilizou formas variantes de pneumococos virulentos e avirulentos. Em palavras de pessoas normais, Griffith utilizou pneumococos que causavam uma pneumonia severa e fatal, virulentos, e pneumococos paz e amor atenuados, que praticamente não apresentavam nenhum perigo ao organismo que os continha. Essa forma severa de pneumonia é causada por pneumococos virulentos do tipo 3, que quando observados a olho nu em placas de Petri, eles formavam colônias com uma aparência lisa e uniforme. Esses pneumococos foram chamados de S. S vem do inglês smooth, que quer dizer liso. E para você curioso, essa aparência lisa e uniforme dessas colônias está relacionada à presença de uma cápsula polissacarídica nessas bactérias. A forma avirulenta, paz e amor, era um pneumococo atenuado do tipo 2, que ao contrário dos pneumococos virulentos capsulados, quando observados a olho nu, em placas de Petri, esses formavam colônias bem rugosas e irregulares. Seguindo a lógica, esses pneumococos foram chamados de R, e eles não apresentavam nenhuma cápsula. R vem do inglês rough, que significa rugoso. Então, amigos, temos aqui os pneumococos para os experimentos. Um super virulento, coberto por uma cápsula, chamada de tipo 3S, e outro super da paz, sem cápsula alguma, chamada de tipo 2R. O que Griffith precisava fazer era desenvolver um método que o permitisse observar se uma bactéria conseguia se transformar em outra. E ele precisava também de cobaias, livres de qualquer tipo de pneumococo, que fossem capazes de desenvolver pneumonia. Bom,
Griffith desenvolveu a metodologia e, com a ajuda de ratos, ele foi testar a sua hipótese da transformação. Pessoal, experimentos com animais ainda são um mal necessário dentro da biologia. Em um primeiro experimento, Griffith injetou quantidades consideráveis de pneumococcus avirulentos 2R em um rato e o monitorou. Como esperado, o rato sobreviveu, pelo menos momentaneamente, porque no próximo passo do experimento, Griffith eutanasiou o pequeno roedor e procurou pôr sinais desses pneumococos nos órgãos e tecidos. Ele encontrou algumas pequenas colônias dessas bactérias não capsuladas no rato, porém, nada de transformação. Todos os pneumococos eram do tipo 2R. Vamos agora para o segundo experimento. Griffith injetou uma superdose das bactérias tipo 3S extremamente virulentas e malvadas em um rato. E, adivinhe, o rato morreu. E os resultados da autópsia, combinados com uma grande quantidade de colônias lisas, compostas por bactérias capsuladas isoladas do rato, nos mostraram que esse havia sido cometido por uma pneumonia super grave e fatal. Nada de surpreendente até aqui, pessoal. Os pneumococos estavam fazendo o que eles deveriam fazer, e nenhuma transformação bacteriana foi identificada. Terceiro experimento. Griffith agora aqueceu a cultura tipo 3S virulenta até 100 graus Celsius, até se certificar que todas as bactérias estavam realmente mortas. Após essa comprovação, Griffith então as injetou no rato. Bom, como vocês podem intuitivamente imaginar, as bactérias mortas não causaram nenhuma doença no rato, que sobreviveu, feliz e contente, e nenhuma colônia, nem lisa, nem rugosa, foi isolada após a eutanásia do mesmo. Legal. Chegamos agora no último experimento, e esse eu prometo que apresentará resultados mais interessantes. Griffith aqueceu e matou novamente todas as bactérias tipo 3S virulentas, mas agora, antes de injetá-las novamente no rato, ele adicionou a essa mistura bactérias avirulentas tipo 2R vivas. Ou seja, o rato estava prestes a receber uma mistura de pneumococos lisos, malvados, mortos e exterminados, misturado com pneumococos inofensivos vivos, de aparência rugosa. O que vocês acham que aconteceu? O rato sobreviveu ou morreu? Bom, por mais improvável que pareça, o rato morreu alguns dias após a inoculação. Griffith, analisando as colônias que ele isolou do roedor, pôde observar que essas eram lisas, compostas por pneumococos virulentos do tipo 3S. A hipótese de Griffith de que um tipo de pneumococo poderia se transformar em outro acabou de ser comprovada e demonstrada em laboratório. Um pneumococo pode sim se transformar em outro em certas condições. Muito legal! Griffith concluiu que alguma substância presente nos pneumococos tipo 3S mortos conseguiu de alguma forma transformar pneumococos rugosos e inofensivos em máquinas de matar supermortíferas e capsuladas. Griffith chamou essa transferência de características das bactérias mortas para as bactérias vivas, fazendo com que as bactérias vivas apresentem características das bactérias mortas de princípio da transformação. Isso meio que lembra um The Walking Dead bacteriano microscópico. A palavra princípio aqui indica um agente, um algo que leva a essa transformação. Griffith havia experimentalmente encontrado o princípio responsável pela hereditariedade. O princípio que conseguia passar as informações para a construção de um ser vivo de uma geração para a outra. O princípio estava ali, enfiado em tubos de ensaio, se replicando dentro das células do rato, debaixo do nariz de Griffith. Mas o que era esse princípio?
Griffith tentou e tentou sem sucesso, desde a publicação do seu artigo em 1928 até 1941, isolar e purificar esse agente transformante. Deve ser um sentimento muito frustrante estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe da resposta. Griffith estava bem confiante de que esse agente transformador se tratava de uma proteína, mas infelizmente ele morreu sem saber a resposta para essa pergunta da sua vida. Seu apartamento foi bombardeado por aviões alemães em 1941, infelizmente causando a sua morte. Mas 3 anos após a sua morte, em 1944, um cientista chamado Avery, juntamente com vários colegas colaboradores, trabalharam duro e conseguiram identificar o princípio ativo da transformação. Avery e os seus colegas conseguiram obter um tubo de ensaio cheio de hereditariedade, tão puro e cristalino que esse começaria a destruir de uma vez por todas a hipótese de que as proteínas eram as responsáveis pelas características hereditárias dos organismos.